médica e pneumologista do Núcleo Avançado de Tórax do Hospital Sírio-Libanês. A professora Eonara vai nos falar sobre Covid-19 longa. A professora Eonara, ela tem uma vasta experiência nos estudos da Covid e é uma das pioneiras na detecção do fenômeno trombótico que aconteceu e foi logo no início da pandemia que a professora Eonara publicou pesquisa a esse respeito. Professor, é um prazer muito grande. Acho que eu estou aqui. Está todo mundo escutando? Ah, tem aqui. Ah, tá bom. Essa é a câmera. Joia. Deixa eu só ver aqui. E para passar os slides, vai no mouse mesmo? Ah, tá bom. Ah, tá ótimo. Tá já. Bom dia, pessoal. Desculpem o atraso, a chuva me atrapalhou um pouquinho. Para mim é uma honra estar aqui. Eu não sei se está todo mundo escutando direitinho. Eles estão? Está tudo certo. Sim, está perfeito. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Covid longa, e para falar sobre Covid longa, para entender o que acontece depois, a gente tem que entender o que acontece durante a doença. Então, eu tomei a liberdade de fazer um apanhado geral do que acontece, e hoje a gente já sabe bem o que acontece, lá naquele comecinho, quando eu comecei a falar que não era uma doença pulmonar, mas sim uma doença sistêmica ligada ao endotélio. Até processo do CFM eu sofri por charlatanismo e autopromoção. Hoje em dia, graças a Deus, já me defendi, não perdi o CRM, estamos aí na luta, né? Bom, eu lembro, agora, há pouco tempo, dei uma aula sobre a Covid do medo ao conhecimento. Eu achei super bom esse título, porque foi exatamente o que a gente passou, né? Era um medo danado. Lembra quando a gente achava que pegava Covid colocando a mão na mesa de alguém que tinha colocado, era por contato, uma coisa louca, e o que a gente viu no final é que é uma doença de transmissão respiratória, e graças a Deus as máscaras N95 salvaram a gente, né? Eu passei 2 anos e meio na UTI, fazendo bronco, intubando paciente com Covid, e a gente tinha a N95 e lavar a mão para se proteger, e não era uma coisa, e isso era um medo grande que a gente tinha, e na época eu achei essas duas frases, uma frase que a falta de conhecimento cria o medo, e que buscar o conhecimento cria coragem, que foi mesmo o que aconteceu com a gente. E que não tenha medo da falta de conhecimento, mas do conhecimento falso. Tipo, a Terra é plana, né? Então, vamos lá. E aí, a gente lembra daquela época, né? Eu lembro que lá em dezembro, os caminhões frigoríficos estacionados na frente dos hospitais da Itália, morrendo 60% dos pacientes na UTI de um centro europeu de alta complexidade. E naquela época, eu lembro, alguma besteira está sendo feita, porque não é possível que, com todos os recursos de UTI que a gente tem hoje, uma síndrome respiratória grave mate 60%. Até 20%, 15% era o que a gente achava que até então existia. Então, alguma coisa estranha estava acontecendo. E eu lembro de pensar nisso. E aqui, tudo que a gente sofreu, a demora em chegar às vacinas, a negligência com a pandemia e tudo mais, e a gente pensando que precisava usar esse tipo de proteção para se defender aqui. Você vê nessa época. Eu lembro que os médicos lá da Itália, eles vestiam fralda, eles não iam no banheiro o dia inteiro para não tirar esse macacão, essas coisas. E a gente vendo lá a segunda onda, matando um monte de gente por falta de oxigênio. Foi uma terrível, né? O medo, né? E aí, logo naquele comecinho, chegou lá para... Foi dia 27 de março, se não me engano, de 2020, que chegou uma senhora no pronto-socorro com uma história do filho ter vindo da Europa, ter chegado com uma gripe grave, todo mundo achava que já sabia que era Covid, e ela pegou a Covid e veio para o pronto-socorro. Entrou no pronto-socorro respirando muito bem, só que saturando 80%. E falando, a senhora está com falta de ar? Não, não estou com nada de falta de ar. A gente lembra da happy hypoxia, né, que era a hipóxia feliz, a pessoa ficava com hipóxia e não sentia, né? E parecia muito... ela foi evoluindo, a gente não sabia de nada, foi a minha primeira paciente. Ela foi evoluindo com dispneia, aí ela foi evoluindo com fadiga, confusão e teve que ser entubada. Foi entubada, o pulmão era muito fácil de ventilar, a complacência era boa, e ao mesmo tempo não trocava. E aí nesse dia, 27 de março de 2020, é que eu me dei conta que aquilo era uma coisa vascular.
não era possível. A síndrome de desconforto respiratório foi motivo de estudo da minha vida inteira, dos 30 e poucos anos que eu estou, tanto na patologia como na UTI, e a gente sabe que o pulmão em síndrome de desconforto respiratório agudo, ele é um pulmão difícil de ventilar, com uma complacência diminuída por excesso de inflamação. E nessa situação, eu falei, parece vascular. Quando eu pensei nisso, parece vascular, ela trombosou o dedão. E aí é o dedão da dona Vera que me salvou, e eu falei, caramba, é uma coisa que eu já vi na minha vida, e essa coisa é muito interessante, porque eu já tinha visto um quadro semelhante de endotelite, porque eu trabalhei na REC do INCOR, no comecinho da minha formação, e a gente, naquele tempo, quando você fazia a cirurgia cardíaca, passava pelo oxigenador de bolhas, e o oxigenador de bolhas ativa a plaqueta e lesa endotélio. Então, a gente tinha isso, exatamente isso, uma insuficiência respiratória aguda grave, com complacência preservada, o endotélio todo lesado e fenômenos trombóticos periféricos. Eu falei, então, isso a gente... Eu, do professor Elbio D'Amico, grande professor Elbio, naquele tempo a gente trabalhava junto, até hoje a gente trabalha, ele me ensinou a tratar aquilo com heparina. Ele falou, você tem que dar heparina até o endotélio se refazer, porque senão você tem muito consumo de plaqueta e fator de coagulação, e aí você consegue, a heparina é heparan, ela também recapeia o endotélio e você vai melhorando. E eu não tive dúvida, e aí foi a primeira paciente, a gente começou a tratar e ela foi muito bem, ela em 24 horas já estava saturando, já baixou a FiO2 de 100 para 80%, ela foi melhorando os fenômenos trombóticos, e a partir daí a gente escreveu o nosso primeiro paper, que demorou 9 meses para ser publicado, que era um dogma, era uma síndrome de desconforto, não, isso é besteira, não sei o que, aquela coisa toda, né? E aí, nessa época, quando eu fui, em abril, processada lá pelo CFM, na mesma época, uma repórter da Science me mandou um e-mail que eu achei que fosse trote. E aí a minha amiga falou assim, não é trote, não. E aí ela publicou na Science o meu relato e mais o nosso primeiro, o pré-print, que estava esperando para ser publicado. Ela deu um link para o pré-print na Science, foi o que me salvou do processo. Saiu 2 dias antes do julgamento. Aí os caras engavetaram. Muita coisa, né? E nessa mesma época, lá, março, foi dia 27 o dedão da dona Vera, que em 30 de março de 2020, o Gattinoni publicou, porque lá na Itália, o que estava acontecendo? Os médicos mais idosos, mais experientes, estavam fora do campo. Quem estava tratando eram os mais jovens, porque a gente sabia que os idosos tinham alto risco de se expor. E os idosos achavam que aquilo era uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, eles ditavam as normas de tratamento para o paciente de acordo com o guideline de síndrome de desconforto. E os mais novos cumpriam essa ordem. E lá na Europa e nos Estados Unidos, a gente sabe que quem examina o doente, em geral, é o profissional não médico, os fisioterapeutas, que trazem a informação para o médico, que tem muitos pacientes para ver. E assim foi sendo feito. Ninguém parou para pensar. Todo mundo, diante de uma doença nova, pensava sob um ponto de vista antigo, sem parar e ter crítica, que a gente tem que ensinar para os nossos alunos, né? Parar, pensar, examinar, propedêutica, né? Que já tem um viés, porque eu sou professora. E ele dizia que era uma forma atípica de síndrome de desconforto. Na verdade, não era uma síndrome de desconforto. No começo, se você deixa evoluir para trombose, infecção, ela vai evoluir para síndrome de desconforto. No final, e se você não fizer nada, o pulmão responde como uma lesão alveolar aguda, e é o que a gente vê nos casos de autópsia, que também confundiu, porque na hora que o paciente já vai para a morte, ele já vai em síndrome de desconforto. Então, o comecinho é atípico, como dizia o Gattinoni, com uma complacência pulmonar preservada e uma hipoxemia severa, levando a gente a pensar na lesão mais para o lado vascular. Mais tarde, isso aqui é lá para agosto, olha lá, saíram as primeiras biópsias de pele mostrando o microtrombo na microcirculação aqui, ó, dos pés, mostrando que aqueles dedos da Covid, na verdade, eram microtrombos na microcirculação periférica. E aí vem as evidências para a coagulopatia, né? Como causa da disfunção dos órgãos, hipoxemia grave, fenômenos trombóticos frequentes e alterações laboratoriais, que na época era o dímero, que se falava o dímero, né? E a gente sabe, agora, depois da vacina, graças a Deus, é outra situação, mas naquela época, mais ou menos 30% dos pacientes evoluíam com algum fenômeno trombótico. Muitas vezes os jovens tinham reserva pulmonar, antes de fazer hipóxia, às vezes faziam um AVC, às vezes faziam uma TVP, uma embolia. A gente lembra que teve um menino de 26 anos que morreu de embolia. Os obesos, que são mais trombogênicos, os diabéticos, eram os caras que mais iam mal nessa situação, né?
Agora, depois da vacina, a gente vê que ainda existe isso em cerca de 2% das pessoas, em geral, os mais imunocomprometidos ou os mais idosos, que não têm uma resposta adequada à imunogenicidade da vacina. Mas a vacina mudou drasticamente essa situação, né? Pena que a gente demorou tanto para tê-la aqui. E aí, o que a gente via é que quanto mais a maioria das pessoas, a grande maioria, 80%, 75% das pessoas evoluía bem. E lá pelo 7º dia, depois de uma síndrome gripal bem severa, essas pessoas começavam a melhorar. Mas em cerca de 15%, mais ou menos, esses sintomas ficavam severos e alguns críticos, tendo que ser levados para UTI. E isso acontecia nas pessoas que lá pelo 7º dia, que ao invés de começar a melhorar, começava a piorar. E esse é o tempo que leva o vírus para... acho que no próximo dá para ver. Para entrar do sistema respiratório, ele entra mesmo, a porta de entrada maior é o sistema respiratório, e ele acaba por se transferir para os capilares alveolares, esse tempo de 5 a 7 dias, mais ou menos. E aí esse negócio da fisiopatologia, que na época também foi muito criticada, falando que a gente não tinha que acreditar em fisiopatologia, mas sim em guidelines, em medicina baseada em evidência. Como é que a gente criava evidência para uma doença nova que ninguém conhecia? E como é que um médico não acredita em fisiopatologia? Então, a gente tem que ficar muito esperto, porque a gente está criando residentes que estão indo por esse lado. Assim. A gente vai ter agora a telemedicina, que é muito importante, mas que tem que ser balizada pela medicina, pela propedêutica. Tem que ter um outro colega do outro lado que examine o doente, diga para você o que está acontecendo, mas isso é outra coisa. E a fisiopatologia, eu lembrei para vocês que naquela época lá da REC do INCOR, eu vi um quadro semelhante e juntei o Lé com o CRE, e aqui é o tal do glicocálix lá, que todo mundo fala, mas de onde que ela tirou isso? Eu sei lá, de onde, acho que foi do professor Gregório, não sei se vocês lembram do professor Gregório Santiago Montes, ele que me ensinou sobre as glicosas, eu acho que ele estava aí me ajudando. Aqui, essa coisa branquinha aqui, é o glicocálix, né, endotelial, ele é predominantemente heparansulfato, e ele é mais ou menos, como diz a minha amiga Bruna Piloto, minha sócia, ele é um teflon da frigideira. Quando você vai fritar o ovo e gruda, esse negócio aí não deixa grudar o sangue ali, então ele deixa o endotélio bem lisinho e ele é heparansulfato. O vírus, para ele entrar na célula, hoje já se sabe isso, e tudo isso que eu estou mostrando para vocês já está publicado e já está tudo referenciado. Ele, antes de se ligar ao receptor da ECA, ele se liga ao heparansulfato associado à membrana celular. E esse heparan existe associado à membrana e existe livre, mais para cima aqui, pertinho do endotélio. Então, ele se liga ao heparan, e aí depois ao ECA, e depois entra. Então, a heparina, nessa situação, como ela é heparan, ela pode se ligar aos receptores do vírus e diminuir a adesão dele à célula. Então, nessa fase aguda, e por isso que os anticoagulantes orais nessa fase aguda não foram bons, eles não têm esse efeito, a heparina ela tem o efeito de refazer o heparan do glicocálix e de ser um efeito antiviral aqui, para ele não, ela faz que nem um band-aid em volta dos receptores do vírus e ele não consegue invadir tanto, né? E o que a gente tinha, então, era uma adesão do vírus ao heparan, ele entrava, invadia, destruía a célula endotelial. Isso acontecia, então, primeiro pelo sistema, pelas vias aéreas, ele também agride o epitélio respiratório, tanto o epitélio bronquiolar como o alveolar, ele faz uma inflamação do epitélio, desnuda o epitélio também, mas a principal entrada dele e onde ele faz mais estrago é no endotélio, de todos os órgãos. Né? Então, que eu vou mostrar para vocês aqui, de todos os órgãos. E aí você vai ter essa endotelite, essa microtrombose da microcirculação e a disfunção de troca gasosa. Vocês viram, isso aqui é um caso da gente lá, um dos primeiros também, essa tomografia, chama tomografia de dupla energia, onde está vermelho tem fluxo sanguíneo, onde não tem vermelho tem ausência de fluxo. E aqui era a chamada da área de pneumonia pela Covid, né? Que na verdade, no comecinho, quando se instala, é uma área de microtrombose da microcirculação com disfunção do surfactante e atelectasia. E você vê que diferente de uma área de pneumonia, onde você esperaria por inflamação uma hiperemia, um hiperfluxo, você tem ausência de fluxo.
sanguíneo nessas áreas, né? E isso foi publicado por um colega como lá no estrangeiro tudo é mais fácil, né? Alguém falando inglês, né? É muito mais ouvido do que a gente. Foi publicado por um colega no como é que chama? No Intensive Care. E ele publicou as mesmas coisas que a gente publicou, as áreas da chamada pneumonia pela Covid sem fluxo sanguíneo. E a nossa estava até mais bonita, né? E aqui, nessa mesma época, 15 de abril de 2020, a gente publicou o primeiro estudo mostrando microtrombose na microcirculação, porque eu vi essas coisas lá na UTI, saí correndo, peguei a turma aqui que estava fazendo as autópsias, a Marisa, o Pepino, e conversando, e conseguimos publicar esse primeiro aqui. E aí, mas tinha o dogma muito forte de que era síndrome de desconforto. E qual é o problema disso? Quando você tem um paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, você tem que ter esse paciente em balanço negativo, quer dizer, desidratado, para ele não encharcar o pulmão, e você tem que entubar logo que possível para poder expandir o pulmão. Já nessa COVID inicial, o interessante é você manter o paciente hidratado, euvolêmico, para ele não trombosar mais, porque toda aquele microcirculação, o óleo, eu vou mostrar para vocês, o sangue está virando óleo de máquina, assim. E seria, era preferível, e depois isso ficou claro, a retardar um pouquinho a intubação e deixar ele com o catéter de alto fluxo até essa microcirculação se resolver, porque a pressão positiva pode levar a mais colapso de capilar e a piora do quadro. Então, era isso que aconteceu na Itália. Estavam morrendo 60% por causa disso. Eles estavam tratando a doença errada no comecinho. Depois vira síndrome de desconforto em alguns pacientes. Bom, e aí tem a coisa do inflamasoma, da piroptose, que o vírus ele entra na célula, ele explode a célula. E aí ele dá uma descarga de citocinas, que a gente chamava de tempestade inflamatória, que muito tempo depois foi vista que era até menor do que nos outros casos de síndrome de desconforto respiratório agudo. Isso aqui, professora Hélia. O que eu estava vendo na UTI, eu gritava para a professora Hélia e ela ia para o microscópio eletrônico e achava para mim. E assim eu consegui convencer muita gente naquela época. Aqui é um capilar, e para esse capilar vocês podem transferir isso para qualquer órgão do corpo. É isso que está acontecendo na COVID grave, não na COVID leve, lógico, que não chega na circulação. Aqui, esse cinza é o endotélio. E veja que desse lado de cá, não tem mais endotélio, explodiu, a tal da piroptose, explodiu a célula endotelial. Aqui, explodiu, ficou um pedaço para cá, um pedaço para lá. Aqui tem tecido conjuntivo em contato direto com o sangue, aqui é uma hemácia, aqui uns restos celulares, um pedacinho de retículo endoplasmático rugoso aqui. E você vê que isso, tecido conjuntivo em contato direto com o sangue, altamente trombogênico. Fora que você não tem mais endotélio, você não tem mais o teflon da frigideira, você não tem mais nada. Se você desidratar um doente desse, pensando em síndrome de desconforto, isso acaba de fechar e acabou. Você nunca mais vai conseguir trazer de volta. E aqui fibrina, né? Outro eritrócito e a luz do vaso aqui, mostrando que o que você tinha na luz do vaso era um monte de debris celular, muita fibrina, os eritrócitos mudando de forma, eles começavam também a ficar desidratados, cheios de plaqueta aderida, eu vou mostrar para vocês. Imagina que isso, com balanço negativo, não vai bem, né? Aqui as plaquetas na COVID são hiperreativas, a gente tem a hiperreatividade plaquetária, e isso que o professor Elbio me ensinou, que chama netose. Que isso acontece em várias doenças, não só na COVID. Quando o organismo sente uma invasão maciça de micro-organismos, os neutrófilos, antes de morrer, eles lançam prolongamentos do DNA deles para tentar fazer uma rede para conter o processo. Eles acham que fazendo isso vão conter a história. E essa rede é a rede de cromatina, que é altamente trombogênica. É uma coisa que o sangue fica mais viscoso ainda e mais difícil de circular. Então, aqui tem umas micrografias de varredura bem bonitas das plaquetas aderidas às hemácias e umas grudadas nas outras, assim, ó. Aqui, ó. Você imagina você fazer balanço negativo nesse paciente. Quem é que aguenta, né? E aqui um outro estudo interessante mostrando que, além dessa hipercoagulabilidade absurda que havia no paciente com a COVID aguda, lá pelo 7º ou 10º dia, você tinha um shutdown da fibrinólise, quer dizer, não tinha como fazer fibrinólise, era uma hipercoagulabilidade absurda, e você tinha mais chance de ter tromboembolismo, do paciente ir para diálise, a lesão renal, que era microtrombo também, e dele ter um AVC. Quanto maior fosse a alteração de dímero e a alteração de coagulograma desses pacientes.
Aqui uma outra foto que a professora Hélia me mandou, mostrando um capilar pulmonar. Aqui é a luz alveolar, aqui seria o septo alveolar, né? E o capilar pulmonar com as hemácias grudadas umas nas outras, isso ela coloriu para ficar mais fácil de ver. Aqui é um leucócito, mostrando que se você mantiver esse paciente desidratado, isso não circula mais, né? Então, aqui mostrando o metrô às 6 da tarde, o pessoal tentando passar ali. E lá para junho de 2020, na Nature, o professor Lieb, cadê ele? Peraí. Como que eu volto? Aqui. Anterior. Pronto. Aí, esse aí. O professor Lieb é um renomado professor de fisiologia cardiovascular. Ele mostrou que, naquela época, ele já falava, a gente não tinha ainda a chamada evidência, mas era uma doença nova, em julho de 2020, que a Covid, no final das contas, era uma doença endotelial, que podia alcançar qualquer tecido, e que poderia levar a essas microtromboses, levando, inclusive, depois para síndrome de desconforto, a tal da miocardite, que, na verdade, agora eu vou mostrar para vocês, hoje em dia já tem, está saindo agora agosto, microtrombo no miocárdio, levando à inflamação do miocárdio por isquemia, AVC, a Covid longa, que a gente vai falar já, eu vou mostrar para vocês uns microtrombos no cérebro também. E aí, aquela coisa que eu falei para vocês, gente jovem com trombos absurdos, né? Na aorta, trombose de aorta, um monte, gente que foi amputada, que perdeu um membro, AVCs hemisféricos em pessoas jovens, tromboses retinianas, TVP, TEP, que a gente viu inúmeros. Nessa época a gente publicou o primeiro, já foi lá, ó, foi de abril, aqui é outubro, de abril a outubro a gente tentou publicar, conseguimos em outubro, ainda foi no Frontiers, os primeiros casos que a gente tratou. Nessa época, os chineses já falavam, isso em abril, eles falavam que quem usou heparina lá na China foi melhor do que quem não usou, mas eles não entendiam direito, e o professor Elbio me explicou que os orientais têm menos tendência à trombose que os caucasianos, então aqui para a gente viu mais coisa, por uma proteção endotelial, não se sabe direito. E aqui, os marcadores de coagulação mostrando que quanto maior a PCR, que é a inflamação, o fibrinogênio, que foi o grande, que é fibrina, que ele é online com a coagulação. Então, fibrinogênio, ele é meio online com a piora do doente. O dímero é mais errático, porque o dímero ele é produto de degradação da fibrina, então ele leva umas 48, 72 horas para subir, e às vezes ele sobe por inflamação e não por trombose, mas o fibrinogênio é muito online para a gente, ele ajudou muito. Mostrando que quanto maior esses níveis de fibrinogênio, mais grave o paciente estava. Aqui é paciente em casa, na enfermaria e na UTI, né? E aí, essa história, o timing da anticoagulação é muito importante. Não adianta só anticoagular, tem que ser ali, assim que o paciente começa com a hipoxemia. E isso hoje a gente já sabe. Os efeitos além da anticoagulação da heparina, que eu falei para vocês, refazer o glicocálix, aquele band-aid nos receptores lá. E aí, de novo, esse negocinho que a gente já falou. E aqui esse artigo é muito legal, eu vou deixar essa apresentação aqui, falando dos benefícios não anticoagulantes da heparina. Acho que quem é mais velho que nem eu, assim, já sabe disso, mas os mais jovens, porque a heparina tem um efeito anti-inflamatório e imunomodulador muito grande, ela se liga às citocinas, ela tem outros efeitos. E agora a gente já pode falar disso com propriedade, porque o nosso prospectivo, com a ajuda do pessoal aí do mundo todo, foi publicado no British Medical Journal, mostrando que se você age nesse timing certinho, do 7º ao 10º dia, assim que o paciente começa com a hipoxemia nos casos graves, a gente teve redução de mortalidade em 78% dos casos, mais do que qualquer um desses remédios aí caríssimos. A heparina é barata. A gente não teve, como nenhum dos remédios teve, como evitar do paciente ir para a UTI. Quando ele fica grave, ele precisa de suporte. Mas a gente teve essa redução de 78% da mortalidade, e agora estamos fazendo o da Covid longa, vendo se esses pacientes que foram heparinizados no tempo certo tiveram menor lesão da microcirculação nos diversos órgãos e menores sintomas de Covid longa, né? Aqui é muito interessante esse trabalho que mostra o que acontece com a circulação do paciente
aqui é a circulação pulmonar, né? Então, o que acontece é a trombose da microcirculação, e você vai tendo shunts pré-capilares. Então, aqui são duas arteríolas pulmonares que se juntam antes dos capilares, que estão todos trombosados lá para baixo. E isso permite, olha só, aqui seria uma circulação pulmonar, microcirculação pulmonar regular, aqui a da COVID fica só no pré-capilar, nas arteríolas, né? E isso permite, olha só aqui, ó, aqui dá para ver bem, fica tudo engruvinhado, né? E isso permite que plaquetas ou megacariócitos passem para a circulação sistêmica e vão se instalar, inclusive, no cérebro, que a gente vai ver aqui. Esse é um artigo legal da disfunção depois da COVID pediátrica, que tem, além de tudo, mais inflamação, a criançada tem menos casos, né? Mas quando tem, são muito importantes, né? Com arterite, de grandes vasos. Aqui, ó, se vocês virem aqui, é a ventilação de um paciente saudável, de um paciente que se recuperou da COVID, mostrando a bronquiolite, que é uma coisa que acontece, né? O pessoal fala, é uma doença autoimune. Não, a gente tem aquela bronquiolite pós-viral, que tem várias doenças virais, que é uma bronquiolite obliterativa pós-viral, bronquiolite uma hiperproliferação do tecido conjuntivo pós-viral, que responde bem a corticoide. E aqui, o COVID longo, ó, essa pessoa ficou com esse dano de ventilação e um dano de perfusão, como a gente mostrou, importante. Olha lá, quanto mais grave, maior o dano de perfusão, né? É bem interessante. E esse outro artigo que saiu agora, está em novembro de 21, que a COVID longa pode estar relacionada à disfunção endotelial da microcirculação. E isso é bem interessante também. Eles fazem umas medidas que mostram que isso acontece nos pacientes com COVID longa. E mais um dizendo isso, que tem a rarefação capilar na COVID longa. Aqueles capilares que trombosaram não voltam mais. E aqui um megacariócito na circulação cerebral. Esse artigo, o pessoal lá da Harvard que publicou, mostrando que pela primeira vez, eles viram pela primeira vez megacariócitos no cérebro. Ele não consegue chegar lá por causa da circulação pulmonar, ele para ali. Mas como a gente tinha aquele shunt pré-capilar, passou. E aí você imagina um paciente, você faz até ressonância, você faz o que você quiser, você não consegue ver o que está acontecendo. Você tem uma edemia, talvez, mas você vai ter microisquemias que são indetectáveis, mas que vão levar a essa lentificação de pensamento, a essa coisa que persiste por ano e às vezes até mais, né? Aqui, os sintomas neurológicos da COVID, né? Esse artigo é mais recente, saiu na Nature, mostrando aqui, em verdinho, os que não foram para o hospital, em vermelho, os que estão no hospital, e em azul, os que foram para a UTI, mostrando que quanto mais grave, maior a incidência dos sintomas, né, neurológicos, vários sintomas, e aí eu quero que vocês façam um link com aquela microtrombose, que pode acontecer em um outro lugar. Outra coisa que o professor Elbio me ensinou é que o endotélio, ele é diferente em cada um dos órgãos, e que as pessoas têm poder de antitrombótico diferente em cada um dos órgãos também, e de pessoa para pessoa. Então, às vezes, uma pessoa pode não fazer tanta microtrombose no endotélio pulmonar, porque tem esse poder, e fazer em outro território. Então, talvez no neurológico. E aí, eu queria deixar as mensagens para levar para casa. Tá, já foi muito demais? Não? Tá tudo bem? Que a gente... Primeiro, a gente está envolvido, todos nós aqui, em ensino médico, né? Então, as pessoas vieram de paulada para cima da gente, de falar sobre, primeiro, a experiência clínica para chegar no trial randomizado. Eles já querem o trial randomizado. Os alunos, eles estão acostumados a terem o trial randomizado para saber a receita do bolo. Era uma doença nova. Daqui para frente, a gente vai ter um monte de doença nova. É o século das pandemias. Tem o degelo dos polos, vem os vírus aí dos mamutes, tudo lá congelado pelo oceano. Esse artigo é sério, já está na National Geographic, então a gente vai ter que pensar fora da caixinha, não vai ter jeito, não adianta você ficar esperando alguém te dar o guideline, a gente é potente para isso, a gente tem raciocínio clínico, a gente sabe examinar, e a gente não pode perder isso, mas isso é uma coisa de uma professora de propedêutica. Outra coisa é que a doença não é de diferentes fenótipos, ela é espectral, como tudo na natureza, né? Tem pessoas que têm melhor defesa por motivos genéticos que ainda não estão bem claros, fazem mini
lesões vasculares, outras não, fazem uma trombose maciça, e outras já vão direto. E se você agir nessa fase da trombose, do 7º ao 10º dia, onde o fibrinogênio está subindo, a chance de sangrar é muito pequena. Se você deixar o paciente consumir os fatores de coagulação e agir lá no final, já era. Aí ele entra na fase aberta da CIVD e você nunca mais traz ele de volta. Então, o timing da anticoagulação é muito importante. Lógico que o paciente anticoagulado tem maior risco de sangrar, então cuidado no manejo, essas coisas que a gente já está cansado de saber, né? E depois da alta, já tem trabalhos mostrando que esse paciente tem que ficar anticoagulado de 4 a 6 semanas. Por quê? Porque é o tempo de refazimento do endotélio. Se ele teve uma grande trombose, isso vai ter que ser estendido para 6 meses, 1 ano até, dependendo do lugar onde foi acontecer. Mas lembra que o teflon da frigideira está todo zoado nesse paciente que foi internado, principalmente. E cuidado com quem está em casa, porque a Covid longa, inclusive, acontece nos pacientes que não foram internados. Então, lá pelo 6º, 7º dia, mesmo dos pacientes que estão em casa, a gente costuma colher um hemograma para ver plaqueta se está caindo, um fibrinogênio para ver se ele está subindo, e uma PCR. Se a pessoa, depois do 7º dia, ainda está com essa situação, é aconselhável, isso ainda não está publicado, mas a gente está estudando, deixar com um anticoagulante profilático durante 6 a 7 dias e depois manter por 4 semanas, porque essa pessoa triscou na microcirculação e a chance dela ter Covid longa de qualquer órgão é maior. Aqui é só uma gentileza desses meus pacientes queridos aí para dizer, eles são muito velhinhos, eles ficaram muito graves, essa senhora foi entubada e tudo, e você vê, eles estão vivendo uma vida normal. Então, se você trata direitinho, a chance de Covid longa diminui muito, mesmo nos pacientes idosos, né? E essa coisa do medo ao conhecimento aí dessa aula aí que eu dei. Então, é só isso. Obrigada, desculpa aí se eu me alonguei. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Professora Leonara, pode ficar aqui. Pois não. Excelente apresentação, bastante didática e com substância. Obrigada, professor. E experiência pessoal muito grande, fazendo menção a vários professores aqui da casa, como o professor Elvio, professora Marisa, professor Saldiva, uma equipe muito grande boa, que pesquisou muito nesse sentido. Então, podemos colocar o tema em discussão. Como é que está o som do... Nilson, fala um pouquinho para ver se a gente escuta aqui, por favor. O som, a gente está ouvindo bem. Não, o seu estamos ouvindo também, isso. Tá bom. Então, perguntas, Gustavo. Leonara, parabéns, muito bom. Eu fico muito feliz de ver você aqui, principalmente que você é uma linciana, né? Ela é do Lean também, então eu acho que dizer que você é um orgulho para a instituição, principalmente eu fico mais feliz porque você é do Lean também. Obrigada, imagina, também, né? A gente só leva pedrada. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, e eu acho que, nesse sentido, uma das coisas que aflige a gente, até em nível pessoal, por parentes, etc. e tal, tem algum estudo, então tem alguma perspectiva de reversibilidade desse quadro, principalmente em pacientes mais idosos? Então, por exemplo, você mostrou lá a questão da microtrombose, daquela perda, ou então de algum tipo de alteração cognitiva. Tem alguma coisa em termos de melhora? Eu lembro um pouco dessa questão do exercício com a neurogênese, né? Eu queria que você comentasse a respeito dessa da possibilidade de retorno dessa função neuronal. Eu tenho aqui, né? Então, você sabe que eu estava vendo ontem, eles estão ainda engatinhando nessa parte, né? Tem um estudo com estatina, pensando em proteger o endotélio, mas eu acho que vai dar em nada, porque não tem, é uma lesão trombótica. Tem estudo com baixa dose de aspirina, que também para a lesão microcapilar não é das melhores, e a plaqueta já não está mais ativada, eu acho que não. E tem estudo com anticoagulação prolongada, que a gente tem que pesar risco-benefício, porque o que aconteceu nesses microtrombos, nessas coisas, depois de um ano, meio que virou fibrose, meio que virou uma área inativa. Então, eu acho que
Não existe estudo para eu te falar isso agora, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que vai ter que ser como se faz com estimular exercício físico, estimular neovascularização, vamos dizer assim, né? E exercício, porque o que aconteceu ali foi microtrombose, que é difícil de detectar pelo que a gente tem hoje em dia de exame, né? Eu lembro do professor César Timo, lembra dele? E aí ele falava, eu lembro que ele mostrou uma foto do universo, né? Antes de falecer, ele deu aquelas aulas, né? Eu fui assistir. E ele mostrou uma foto assim da Via Láctea com um microscópio de raio-x. Aí ele mostrou uma imagem. Depois ele mostrou com um microscópio que emitia raio gama. Era outra imagem. Ele falou assim, as coisas existem, as coisas estão aí, mas a gente não tem ferramentas para ver. Eu lembro disso muito, né? E foi mesmo o que aconteceu. A gente não tinha ferramenta para ver, né? As pessoas ficavam, não, mas não tem trombose, não vamos anticoagular, não, tá na microcirculação, era muito difícil de convencer, né? A doutora Hélia que deu essa história. E isso acontece também na placenta, é o que acontece com a mulherada, né? O pessoal da gineco rápido pegou isso, eu lembro que eu tinha muitas parceiras falando, Nara, o que a gente faz? Anticoagula, filho, deixa anticoagulado aí. Mas eu ainda não tenho essa resposta para você, essa que é a enrolação que eu fiz, parece debate político. Carlos Ruiz, por favor. Bom dia novamente. Está me escutando, professor? Está ouvindo? Se puder falar um pouquinho mais alto, só isso. Mais alto. Está escutando, professor? Tá bom, pode falar. Eunara... Sem elevar muito, senão você bate a cabeça no teto. Era só para levantar da cadeira. Eunara, que delícia escutar você, querida. Sabe, obrigada. Que paixão, mas que paixão, como você fala com paixão. Sabe, há quanto tempo eu não vejo uma aula assim? Sabe, dessa integração, ensino, assistência, pesquisa, sabe, em prol de quem mais precisa, que é o paciente. Nossa, primeiro, parabéns pelo seu entusiasmo, por tudo que você realizou mesmo, né? A pergunta agora é assim, eu tenho conversado com vários profissionais, principalmente pneumologistas, que dizem que, de fato, a Covid é uma doença sistêmica, a gente tem muito poucas ainda referências no sentido de entender em cada órgão o que ela pode proporcionar. Nós estamos engateando nesse processo, né? Até porque, quando você fala da Covid longa, é exatamente a avaliação de tudo isso, né? Durante a história do processo em quem conseguiu sobreviver. Você já falou da questão que na UTI, quem esteve na UTI, isso é mais presente, mas você chamou atenção para algo que eu acho que é extremamente importante. Quem não foi internado, quem teve uma Covid leve, também pode tê-los. É isso mesmo, querida, que você disse? Quer dizer, todos que tiveram pode, a médio e longo prazo, evidenciarem esse tipo de alteração em qualquer parte do organismo e aonde isso é mais frequente? Então, obrigada, Carlos. O que a gente vê é que se você tomar esse cuidado lá pelo 7º dia de olhar se esse cara está fazendo essa coagulopatia trombótica e dar esse tantinho de anticoagulante, essa chance diminui. E outra coisa que diminui muito a Covid longa em quem não tem quadros graves é a vacina, porque ele freia a invasão da microcirculação, o vírus meio que para. Acho que vocês viram isso acontecer. As pessoas que tomaram a vacina direitinho, elas nessa última onda que teve agora em junho, tinha muita sinusite e muita dor de garganta. E a gente viu pouquíssimos casos que o fibrinogen levou. Teve um ou outro. Prestar atenção nos diabéticos, nos obesos. Mas às vezes é loteria mesmo. A gente acaba colhendo, principalmente em quem, no 6º, 7º dia, ao invés de melhorar, começa a piorar. Esse cara é para você acender a luz vermelha e colher. Não, e quando não tem hipoxemia, como eram os casos, né? A dose é profilática, 40 de Clexane em 6 dias e depois deixa com um xarelto 10 mais 4 semanas, né? Mas isso daí a gente toma esse cuidado de colher ali pelo 6º, 7º dia lá. Isso ainda não está publicado, Carlos, não está. É uma coisa que a gente está trabalhando para publicar, mas ainda a gente não conseguiu publicar. Mas que a Covid longa está ligada à microtrombose nos órgãos diversos, já tem bastante evidência e vários trabalhos sendo publicados. Então, acho que a gente pode... Tinha gente falando de autoimunidade. A autoimunidade aumenta conforme você expõe o tecido conjuntivo para a circulação. Então, provavelmente, sim, vai ter caso de autoimunidade associada a essa destruição endotelial em todo a circulação. Obrigado. Por favor. Parabéns, você fez uma coisa maravilhosa, além de todo o conhecimento, você faz bem essa conexão da pesquisa básica
com a vida real. Isso é uma coisa que a gente sente falta em todo momento. Eu queria te perguntar o seguinte, alguns pacientes têm referido calafrios, como se eles estivessem tendo uma nova viremia, mesmo sem outros sintomas. Isso tem alguma coisa a ver com essa questão que você colocou, por gentileza? E muito obrigada mais uma vez. Tem sim, professora Yara, obrigada a você. Eu falei rapidamente dessa coisa da piroptose, né? O vírus, ele consegue entrar não só na célula endotelial, mas em todas as células do corpo, inclusive nos leucócitos, inclusive nos adipócitos. O adipócito é um grande reservatório do vírus, por isso que a gente tem aí essa piora nos obesos, né? E fora que eles são mais trombogênicos, tem as adipocinas. Mas, assim, quando ele entra no neutrófilo, por exemplo, ele vai fazer uma explosão no neutrófilo. Na hora que ele explode, sai um monte de vírusinhos lá e dá uma baita de uma... A gente chama piroptose, né? Que se fosse pirotécnico de explosão de fogos de artifício, né? E nessa hora você tem como se fosse uma bacteremia, assim, calafrios, um mal-estar, uma febre importante. E se isso acontece até o 3º, 4º dia, tá tudo bem, isso pode acontecer mesmo. Mas se vai além do 6º, fica de olho porque pode estar já tendo endotelite. Aí você tem que ficar esperto. Obrigada. Obrigada, sim. José Roberto Filassi. Oi, parabéns, Leonara, excelente. Mas parabéns também pelo você que falava que nem soldado na guerra, né? Estava arriscando tua vida ali junto para salvar. Isso daí as pessoas esquecem, né? Passa o tempo, esquecem o que você passou, né? Teve coragem, viu? Bastante coragem. Tinha louca da cloroquina, era louca da heparina. Eu queria perguntar algumas coisas. Assim, rapidamente, para não ficar muita coisa, o corticoide, né? Ficou para o lado, né? A segunda coisa que você falou, controle pós-Covid, plaqueta, fibrinogênio, PCR. E o Diminudê? Só usam o Diminudê, a gente só fala, ai, meu Diminudê. A terceira coisa, heparina, então, profilático, como, assim, pacientes que não são hospitalizados, que têm um grau inicial da doença ou uma tosse, né? Mais, sei lá, um quadro mais que chama atenção, que pode piorar. E por que a Omicron é diferente em termos de gravidade? Né, que a gente vê? 4 perguntas, desculpa, mas sempre a gente tem dúvida. É um balde de perguntas. Eu lembro, a primeira era do corticoide, né, Filassi? Obrigado das perguntas. Ó, o corticoide foi super importante também, porque na hora que começa aquela segunda fase, lá pelo 10º dia, e começa a BUP pós-viral, né, que a gente vê no influenza, em quadros graves, é que a gente teve uma avalanche de casos, né? Então, na Covid ficou muito evidente isso. A BUP, a bronquiolite, ela responde muito bem ao corticoide, ela reverte. E as doses de corticoide que a gente usa na maioria dos casos são anti-inflamatórias e não imunossupressoras, tipo meio a 1 miligrama quilo dia naquela época, tal. Um outro caso que eu posso contar na mão, a gente teve que fazer dose mais aumentada, e nesses casos mais graves, o tal do tocilizumab, que era um depletor de CD4, de linfócito, então uma coisa que diminuía abruptamente, ajudava nesses casos, mas dava para contar nas mãos, e até o tofacitinib. O problema desses imunomoduladores mais pedaçudos e que ficam com imunossupressão por 6 meses depois da doença é a superinfecção pós-Covid, porque você já tem uma destruição de linfócito, você já tem uma perda calórica, proteica e uma disfunção de órgãos enorme, e o que a gente via nesses pacientes era uma superinfecção fúngica depois, ou citomegalovírus, quando o cara estava melhorando, pneumocistis carini, a gente viu, herpes disseminado nesses caras que foram muito imunossuprimidos, com um pulso de corticoide ou esses outros imunossupressores, né? Então, a dose usual para a turma, mesmo o pessoal grave, era de meio a 1 miligrama quilo dia, às vezes um pouquinho mais imunossupressão em raríssimos casos, né? Essa é a primeira coisa. E é muito importante, sim. Depois, essa coisa da perda de olfato, né? Também já estão mostrando que é microtrombo aqui no trato olfatório.
Agora, o que mais? Dímero D. O dímero D. O dímero D, ele é produto de degradação da fibrina. Mesmo depois que o fibrinogênio normaliza, você ainda tem produto de degradação da fibrina circulando em alto nível. Então, não é porque o dímero D está alto depois de 4, 5 semanas que você tem que manter a anticoagulação. Se o fibrinogênio normalizou, a plaqueta normalizou e o paciente não teve um grande efeito, uma grande trombose de um grande vaso, depois de 4, 6 semanas você pode suspender a anticoagulação profilática. Porque o dímero às vezes fica alto, ele é mais errático. E tem gente que tem dímero alto por outros fatores, até inflamatórios, e, além disso, às vezes tem um stent, uma prótese endovascular, alguma coisa que vai deixar o dímero alto o tempo todo. Então, o fibrinogênio é mais online. Agora, se o dímero está muito acima, tipo maior que 1000, vai procurar alguma coisa esquisita, está escondida por ali. Mas, assim, em geral, eles falam 3.000, né? Mas de 1000 a gente já ficava com a orelha em pé. E tem outro negócio que o doutor Elbi me ensinou, que tem 2 métodos de dosar o dímero. Eu não sabia, vocês já devem saber disso. Que um é enzimático e o outro é por biologia molecular. E em alguns laboratórios, você mede por esse método enzimático aí, que você às vezes vê um dímero alto e se você mede pelo outro método, o dímero está normal. Ele me ensinou que no Fleury você tem que pedir para fazer pelos 2 métodos. E no Einstein eles fazem por aquele que é mais fidedigno, né? Então, eu não sei direito se eu estou falando certo. O professor Elbio que me ensinou isso aí. Então, dá uma checada também nisso aí. Professora Eonara, deixa eu fazer uma pergunta. Com essa volta à normalidade, está se voltando, o pessoal está voltando a fazer viagens aéreas longas de 10, 12 horas. Algum cuidado especial? Então, sabe que ele perguntou da Ômicron, a gente viu essa alteração da Ômicron aí, porque a gente já pegou uma população vacinada. Aí a gravidade foi menor, porque o pessoal já estava vacinado, então o bicho invadia menos. Mas se você. Tanto é que no mundo e na nossa experiência humilde aí também, quem a gente internou foi quem não tomou vacina nessa onda da Ômicron e quem era imunossuprimido, que não conseguia responder. Então, a vacina fez uma grande diferença, né? Assim, é impressionante. E então é isso. Os estudos mostram que a gravidade delas é muito semelhante, mas que a vacina fez uma diferença grande. E agora, nessa coisa das viagens aéreas, tudo, provavelmente, a gente que já tem 4 doses... a gente está em paz, acho que dá para a gente ir retomando a vida. Eu peguei Covid agora em junho, depois de 2 anos e meio. Eu peguei na pizzaria. Coagulação. Sim. Eu também. Tá. Eu peguei na pizzaria Covid agora, mas foi leve também, dor de garganta. Mas em junho muita gente pegou. Entendeu? Foi um boom, assim, é gozado isso. Eu também. Era dor de garganta. Era dor de garganta, uma sinusite, até subiu meu fibrinogênio. No 6º dia eu tomei Clexane em 5 dias, depois eu fiquei com xarelto 10 dias. Você ficou de repouso, resguardado em casa? É uma coisa horrível, porque você não consegue nem levantar da cama. Teve pessoas que pegou essa Omicron aí e vinham aqui no hospital, passeava por aqui. Então, eu fiquei em casa 10 dias. Né, Filace? Eu não estava ainda, não, aquele dia. Filace, Salomão. Eu fiquei 2 dias depois. Podia também IgG 95. A anticoagulação para quem vai viajar. Era isso que eu queria saber. Isso sempre vale a pena tomar, independente de Covid ou não, tomar pode ser o Xarelto ou a fórmula do Filace. Na ida e na volta, assim, na hora que você vai entrar no voo longo, você toma, não tem jeito. E para viagem longa, o importante é um assento confortável. Se você vai na Animal Class, então. Então, recomenda, né? Teve uma professora na Escola Paulista, fiquei sabendo agora, era se eu não me engano, da microbiologia, ela teve uma embolia pulmonar indo para a Inglaterra. Falei, meu Deus, morreu, praticamente chegou morta. Jesus, Não, e se hidratar bem durante o voo, né? Isso é bem importante. Mas independente do Covid. Se teve Covid, então, abre o olho. Aí se recente, né? Nilo Bosini. Bom dia, Eonara. Tudo bem? Oi, professor, tudo bom? Tudo bem. Eu queria que você desse uma explicaçãozinha final para um analfabeto, digamos assim, como eu,
o que significa o professor estar de máscara e você sem máscara nos dias atuais? O que nós fazemos? Eu pedi licença, porque como eu estou de óculos e eu começo a falar, começa a embaçar. Aí eu deixei todo mundo de máscara e eu tirei, mas a minha está ali no bolso. Não, mas a pergunta foi maliciosa, mas no seguinte sentido de você entender o que você receitaria para nós nos dias atuais. Por exemplo, num consultório, conversar com o paciente, esses cuidados, eu acho que o ginecologista que tem que examinar o paciente, que é uma coisa que anda meio esquecida, mas é importante, não é? É isso mesmo, professor. O senhor está certíssimo. Eu acho que agora, nesse nível de cobertura vacinal que a gente tem, a gente pode se dar ao luxo dos lugares abertos, a gente andar sem máscara. Em lugares fechados como esse, eu acho que ainda máscara. Essa semana, essas 2 que passaram, teve uma epidemiazinha de H1N1 de novo. Eu cheguei a internar 2 pneumonias graves, tem as crianças pegando nas escolas. A gente vai ter isso, vai virar, né? Tá com a vacina em dia, eu acho que dá para a gente prescindir da máscara na maioria das vezes. E no consultório, eu acho que nunca mais na minha vida eu vou tirar a máscara, eu não sei, porque agora eu tô ficando velha, e sempre chega um cara com uma gripe, não sei o quê, e a gente vai pegar. Eu acho que eu vou andar. Agora, eu não estou mais usando N95 no consultório, estou usando a máscara normal. Mas talvez eu esteja errada. Eu não sei dizer para o senhor. Eu acho que a gente pode baixar a guarda porque a gente está bem vacinado. Mas vem coisa por aí. Pode ser a N95 ou a KN95, que é a chinesa, né? Se tiver um paciente com sintoma gripal, o senhor coloca. Porque já tá estudado que a gente pega Covid, tem gente que pega Covid várias vezes, né? E quanto mais vezes você pega, mais chance de você fazer lesão, umas coisas assim que estão começando a aparecer que eu ainda não consigo falar com certeza. Mas eu acho que em ambiente fechado e com o paciente, acho que ainda manter a máscara, pelo menos a convencional. Estão dizendo que vai terminar a pandemia, né? Vai encerrar a pandemia agora. Eu acho que metrô, ônibus, está tudo sem máscara. Eu acho que vai ter mais uma ondinha. E agora vem vindo uma vacina conjugada a Covid com influenza, Butantan, não é? Não. Que eles estão fazendo uma nasal, e acho que todo ano a gente vai ter que tomar vacina como toda. A Covid vai virar uma endemia. Dose já está dando? Para nós ainda não. Acho que ainda não. Não, né? Mas eu acho que agora dá para esperar dá para esperar essa nova aí. Professor Nilson Mello. Leonara, queria te parabenizar. Obrigada. Né? Você fez a gente, em 40 minutos, ganhar talvez meses e meses de leitura de conhecimento. Você trouxe mastigado. Queria te parabenizar, mostrando como a pesquisa, né? Pesquisa às vezes até básica, ou pesquisa numa nova enfermidade, levando para a parte clínica que você atua e ainda levando para o ensino, como você está fazendo aqui com a gente. Então, você é um motivo de orgulho. Eu me sinto orgulhoso de pertencer a uma faculdade de medicina, uma universidade, com gente tão brilhante quanto você, quanto o Elber, quanto o Pepino e várias outras pessoas, né? Aqui trazer esse conhecimento e levando o conhecimento a nível internacional. Lamentavelmente, também é terrível viver na América Latina, né? Não latina, latrina, porque sempre é esquecido e sempre tem a dificuldade, cuja publicação poderia ter saído bem antes. Nem diga, professor. Brilhante, a sua colocação foi excepcional. Algumas perguntas que eu faria, você já respondeu. Você já respondeu, não, você já falou. Eu vi alguns casos, inclusive no período de pós-menopausa, que passaram a ter, sem reposição hormonal, passaram a ter sangramento, né? Então, eu imagino que talvez seja também uma consequência disso. E eu tinha 2 perguntas maiores, que era a indagação. Uma era a questão do ácido acetilsalicílico, né, que você já falou, e a outra, qual seria a forma de anticoagulação. Né? No início, lógico, internada é a inoxeparina, mas que se depois você manteria a inoxeparina ou se você iria para via oral, como a rivaroxabana, o xarelto e outros similares, né?
mas acho que você já respondeu. O que a gente aprendeu, professor, é que seguindo pelo fibrinogênio e pelo PCR, assim que começa a normalizar, você pode tirar a dose plena de heparina, a não ser que o paciente tenha tido uma trombose de um grande vaso, você já pode voltar para a dose profilática e pode transicionar para o anticoagulante oral. Assim que ele, lá por depois, isso acontece mais ou menos 15 a 20 dias depois do primeiro sintoma nos pacientes graves, né? A gente acaba transicionando. E tomar bastante cuidado mesmo, porque nessa hora que o fibrinogênio normaliza e tudo melhora, aí a chance de sangrar aumenta. Então, é a hora de você tirar o pé do acelerador, assim. Enquanto o fibrinogênio está subindo, ele sangra, assim, sangrar é muito raro. Quem tratou desses doentes viu catéter entupido, né, aquela coisa, catéter de diálise tem que ser trocado, eles são muito hipercoaguláveis. Assim que começa a sair isso acontece lá para a terceira, quarta semana de doença, começa a melhorar, a gente pode transicionar. E se ele não teve nenhuma trombose grande, né? Eu acho que pela sua apresentação, acho que também chama a atenção para a gente, né, para nós ginecologistas, que muitas vezes sangramentos uterinos anormais damos muitas vezes o ácido tranexâmico para tomar cuidado nessas situações da época do Covid-19, né? Tomar cuidado em relação a isso. Isso mesmo. Bem lembrado. Obrigada, professor. Viu? Parabéns. Obrigada, professor. Você é um orgulho para a gente. Que isso. Muito obrigada, professor. Professor Elnara, agradecer, Valeu. então, em nome da disciplina de ginecologia, sua gentileza de estar aqui conosco e mostrando sua experiência e não esquecendo que seus dons como professora de propedêutica, de semiologia aqui, mostrando a necessidade e pensar fora da caixinha. Com relação à teleconsulta. Nós aqui, a teleconsulta nossa tem que ser presencial. Nós podemos fazer um teleretorno. Exato. Mas a consulta é sempre... Para pneumologia também é bem importante. Tem algumas especialidades que é mais fácil. Né? Se Deus quiser, vamos trazê-la aqui ano que vem. E quando quiser... não tiver nosso projeto, resultados do nosso projeto, das repercussões da Covid-19 na saúde da mulher, vários daqui estão participando, o professor Nilson, Gustavo, o pessoal da anticoncepção, da ginecologia endócrina. Então, nós vamos lhe comunicar também que nós vamos tentar descobrir essas repercussões. Valeu. Nós estamos com o nosso professor sênior aqui também, que ele apareceu de novo na telinha. Professor Laudelino, o senhor quer fazer alguma consideração, professor? Por favor, o senhor tinha desaparecido da telinha, voltou, então o senhor tem a palavra para encerrar, professor, por favor. Muito obrigado, professor Baracá. Realmente essas reuniões suas de quarta-feira são muito boas, continuam muito boas. Eu aqui, como já aposentado há 10 anos, continuo assistindo e gosto muito, porque o senhor sempre traz palestrantes como a jovem doutora Elnara aí, pesquisadora aí do LIM, é um laboratório que da nossa área também produz muitos trabalhos, e nos trouxe uma visão assim muito ampla da Covid, essa visão para mim, como ginecologista nova, né, sobre esse aspecto aí trombogênico, doença do endotélio. Eu queria aproveitar, doutora, fazer uma pergunta. É o seguinte, no mês de dezembro do ano passado, eu tomei a vacina Pfizer. Em janeiro, eu tive uma tromboflebite da safena esquerda, na extensão de 7 centímetros. Eu não tenho varizes. Uma paciente do meu consultório, em janeiro também deste ano, me contou que o marido tomou a Pfizer em dezembro passado, e esse sim, teve uma trombose da poplítea, com embolia pulmonar, e precisou receber oxigênio no hospital. Alguma relação, alguma possibilidade ou mera coincidência? As vacinas, sim, por um outro mecanismo, elas podem levar a trombose. A da Pfizer tem aquele nanopartículas liposomais lá, e também tem o vírus que pode ativar uma outra via de trombogênica e pode acontecer. Os relatos são de 1 para 300 mil nas mulheres, com a vacina não a Pfizer, a outra, a AstraZeneca, e a Pfizer é 1 para 1 milhão. Jogue na Mega Sena, professor Laudelino. Agora, acontece o seguinte, você vê que para anticoncepcional, acho que é 1 para cada 10 mil, isso é.
Para anticoncepcional é 8 para cada 10 mil. Gravidez, então, 30, né, Nilson? Gravidez é mais ainda. Sim, existe essa chance. Existe também chance de polirradículo neurite, que também existe com a Covid, que é uma das outras causas, como com qualquer doença viral, e talvez uma causa de Covid longa mais até. Existe, professor, mas é raro e o risco da Covid é absolutamente maior, assim, transcendentalmente. Mas que existe, tem que ficar esperto. E a gente pensa 2, 3 semanas depois da vacina, em geral. Eu fiquei com medo de tomar a AstraZeneca. Eu tomei 2 Corona e depois 2 Pfizer, porque o que eu vi da AstraZeneca é o pessoal passando muito mal. Ela dá um gripão. Muito mal. Porque ela tem adenovírus de macaco, né? Então você acaba tendo um gripão do adenovírus, né? Eu tomei 2 Corona, uma Pfizer e a AstraZeneca vencida agora que teve, né? Porque o medo é maior de pegar o bicho do que... E assim, até que eu fui bem, tenho só uma dor no braço, mas tem gente que tem um gripão com a AstraZeneca. E a AstraZeneca para mulher grávida, logo no começo foi, porque ela é a maior da trombose, 1 para 300 mil. E para gente que tem história de trombose também, você tem que evitar, né? A Pfizer é mais rara. E também tem aquela coisa da miocardite nos jovens, que é bem rara também. É nessa faixa aí de 1 para 600 mil, 1 para 800 mil, nos meninos abaixo de 17 anos. Mas que aí, quando foi fracionada, né? Eles reduziram a dose para os mais novinhos, deu tudo certo, aí não deu mais nada. Bom, então. Professora Eunara, muito obrigado. Obrigado, senhor. Um bom dia, apesar da chuva, mas a água é bom. Muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom dia para todos. Um abraço. Obrigada.